crítica versus elogios. O que acontece? Todos nós, em todo relacionamento, é necessário uma dose certa dessas duas coisas. Tanto uma dose de críticas, como uma dose de elogios. As duas coisas são necessárias. Desde que não haja um excesso em nenhuma das duas. Que você não seja aquele que critica demais, critica muito, critica tudo. Nada para você tá bom, você não se satisfaz com nada. Você se torna uma pessoa chata, uma pessoa insuportável de se conviver. Como também você não pode viver elogiando demais, sendo aquela pessoa melosa, sabe que tudo tá bom. Você acaba se anulando na relação porque você aceita tudo, tudo tá bom, tudo você elogia. Isso não existe, porque são dois seres humanos certamente falhos, que um momento ou outro vai desagradar um ao outro, e que precisa dessa dosagem certa, tanto de elogios como de críticas. Por isso eu postei nas redes sociais hoje uma pergunta para você pensar: quem é você? Você é o 8 ou você é o 80? Você é 8 ou 80? Você já ouviu muito essa expressão, né? Quem é você? O que critica demais e passa a ser insuportável, ou o que elogia demais se torna muito meloso? Você não pode ser nenhum nem outro, nem 8 nem 80. Você tem que alcançar o equilíbrio e aprender a dosar na medida certa, ok? Eu quero colocar exemplos bíblicos, isso é muito forte. Exemplos bíblicos, eu vou botar lá do Apocalipse, quando eu pedir produção, vocês vão colocar. Mas antes, olha só, pessoal, é Deus falando com a sua igreja. O noivo falando com a noiva, Jesus falando com a igreja. Perceba, em toda a Bíblia você vai ver isso, que Deus sempre trabalhou assim com o ser humano. Ele faz a crítica, mas ele faz o elogio. Ele sempre dá um mandamento para a gente cumprir, mas ele sempre vem com a promessa. O mandamento vem sempre aliado a uma promessa para nos estimular, para nos motivar. Porque Deus que nos criou sabe que o ser humano reage muito melhor ao elogio, ao incentivo, à motivação do que à crítica. Então Deus sempre trabalhou assim. E eu queria colocar esses exemplos do Apocalipse. É muito forte. Olha só, são 7 igrejas. Laodiceia, ele faz uma crítica já direta ao assunto. Esmirna e Filadélfia não tem crítica, ele elogia essas igrejas, mas eu separei essas 3. Põe aí a primeira tela. Apocalipse 2, versículo 2 e 3. Diz assim, ó: eu sei as tuas obras, Deus falando, e o teu trabalho, a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Veja que versículo 2 e 3, só elogio. Olha, eu tenho visto você, não suporta os mentirosos, você sofreu com paciência, trabalhou pelo meu nome, não cansou. Mas olha o 4, ele diz: tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. É muito forte. Volta para mim aqui só para a gente explicar. Veja, Paulina e quem nos assiste, como que Deus trabalha, né? Eu acho que essa igreja, quando recebeu a carta, o anjo da igreja recebeu a carta, começou a ler, ele deve ter ficado, né? Tá vendo? Ó? Que legal, hein? Deus reconhece. O apóstolo João escreveu a revelação de Deus, enviou. Quem recebeu a carta? O líder da igreja, né? Poxa, tá vendo? Deus sabe que a gente não suporta os mentirosos. Tá vendo só? Olha, Deus tem visto o nosso trabalho, que a gente não se cansa. Que legal. Poxa, louvado seja Deus. Quando chegou na 4ª parte, Deus diz: tenho porém contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor.
Caramba, Deus fez uma crítica aqui. Amém, mas eu vou mudar. Pode ter certeza que essa foi a ideia, o pensamento. Você vê, Paulina, que Deus é muito inteligente, né? Ele elogiou, ele mostrou as qualidades daquela igreja e depois ele aponta a crítica. Essa sabedoria que tem faltado para muitos casais. Eu vejo assim, que existe o momento certo para você falar, para você criticar algo da outra pessoa. Por exemplo, eu estou aqui nesse momento com você e se eu começasse a criticar a sua reunião, olha, isso aqui que você fez não foi legal. Quer dizer, não é o momento certo, não é o momento adequado. Até você que está nos vendo iria falar, poxa, que desagradável. Né? Então, isso é um exemplo básico do que tem acontecido dentro dos relacionamentos. Né? Muitas mulheres não sabem o momento certo de falar, de criticar, porque, às vezes, você está até certa, a mulher está até correta no que ela está reclamando, mas o momento que ela está falando está errado. Né, uma crítica destrutiva que ela está fazendo para o marido dela, para o companheiro dela. Então, é algo que a gente tem que pensar, é algo que eu tenho que analisar, o momento que eu tenho que ficar quieta, o momento de me calar e o momento de falar também. Né, eu não posso ser essa 8, que é uma mulher anulada, uma mulher que não fala, e eu não posso ser 80, que é uma mulher que vive falando, só critica, só tem palavras negativas. Então, eu tenho que aprender a ser essa mulher adequada, o meio termo, né? A 80 é a rixosa, que diz lá em Provérbios, né? Que tudo critica. Diz lá, é melhor que fosse molhar na calha do telhado. Olha só, que ninguém aguenta conviver com o rixoso, aquele que só sabe criticar, e críticas destrutivas, como bem disse a minha esposa. Então, é tanto o momento como a forma que você fala. Eu quero que você grave uma frase que eu vou dizer aqui. Eu não preparei essa tela, mas eu quero que você grave. Não adianta ter razão. Não adianta ter razão na sua reclamação. Até rima. Não adianta ter razão na sua reclamação. Tem que ter educação. Não, essa você tem que fazer assim, ó. Tique, tique. Até os cinegrafistas estão fazendo. Faz aí, André. Tic, tic, tic. Você praticar com a sua esposa. Não adianta ter razão na sua reclamação. Tem que ter educação.